Enfim, o ano começa. Não é assim que a gente costuma dizer aqui no país, que as coisas só começam a acontecer depois do carnaval? Enfim, eu não sei se você descansou, se você é daquele tipo de pessoa que odeia o carnaval e vai procurar um lugar que não tenha qualquer referência à festa, ou é aquela pessoa que curte todos os dias e se tivesse mais um tempinho, curtiria ainda mais. Enfim, sendo de um ou de outro jeito, o fato é que o carnaval acabou e o ano começa de verdade. Olá, eu sou Campista Cabral, seja muito bem-vindo a este canal, o espaço do bate-papo, da descontração, da crônica, ou seja, da pequena reflexão a respeito das coisas do dia a dia e da vida. Procura conhecer um pouquinho daquilo que eu gosto também no Instagram e no Facebook. Vamos deixar logo de papo e começar essa crônica do ano que começa mesmo? Roda a vinheta. Bem, antes da gente começar a nossa crônica efetivamente, gostaria de agradecer a cada um por participar desse espaço, divulgando, compartilhando, comentando e participando também das enquetes. Por falar em enquete, a nossa última, de 2 vídeos atrás, foi sobre o uso do celular, quanto tempo a gente fica com o aparelho durante um dia, e 66% das pessoas responderam 6 horas de uso. Enfim, é para a gente pensar o tempo que a gente destina ao uso das redes sociais, ao uso do celular, para que não prejudique, não comprometa a nossa vida real e não atrapalhe os nossos relacionamentos. Fica a dica. A crônica de hoje é uma crônica muito querida por mim, um tema do qual gosto muito, que é falar sobre o tempo, é falar sobre a ação do tempo. O tempo nos ensina muitas coisas, o tempo nos ajuda a pensar a respeito de um problema, o tempo cura, o tempo sossega, mas infelizmente o ser humano muitas vezes não aprende com o tempo. Quantas coisas, quantas guerras, quantos problemas, quantos conflitos já ocorreram ao longo de toda essa existência, de tantas sociedades, de tantos fatos na história, quanta coisa aconteceu. E ao invés de olharmos para trás e não repetirmos determinados erros, tristemente, lamentavelmente, vivemos hoje um momento no mundo em que vários comportamentos, várias ideias, vários pensamentos estão mais uma vez sendo praticados, sendo colocados como verdades, esse espaço das fake news, e o ser humano mais uma vez demonstra intolerância, demonstra ódio, raiva. Por quê? Eu fico tentando entender o motivo de repetirmos tantas coisas que sabemos e inevitavelmente vão nos levar a situações, a caminhos bem difíceis. A crônica de hoje diz
fala um pouco a respeito da lição do tempo. Lição do tempo. Esta é uma pequenina história sobre o tempo, o que ele nos ensina e o quão idiotas são os homens. O tempo inteiro, o tempo forja histórias, nomes e pessoas. O tempo inteiro, o tempo escreve coisas. O tempo inteiro, o tempo não brinca. Mas houve um tempo em que os homens se esqueceram do passado, das guerras, das bandeiras inimigas, dos conflitos, da perseguição, da fome, dos exércitos, dos farrapos, da destruição, do nazismo, do fascismo, de todos os ismos que operam a servidão. Esqueceram-se os homens do tempo em que não havia liberdade, não havia identidade, não havia pátria. Quando se esqueceram do tempo, os homens não pararam o que faziam. Ao contrário, continuaram orgulhosos, caminhando em direção ao futuro, ao brilhante futuro. Progresso, ciência, computadores, um novo século. E quanto mais caminhavam, mais se distanciavam de outros tempos, outras memórias, até que chegou o tempo em que foram cobrados de suas atitudes e escolhas. Lamentavelmente, esqueceram de tudo o que tinham aprendido com o tempo e recomeçaram então com os mesmos erros, as mesmas bandeiras de ódio, os mesmos discursos preconceituosos e a mesma empáfia de quem sempre acha que está com a verdade. Esses são os homens, com as mesmas e velhas bandeiras de guerra, incitando divisão, ódio, terror. E assim, matam mais homens em busca da paz, destroem nações inteiras em nome da segurança. O tempo já nos deixou Auschwitz, o tempo já nos deixou Hitler, o tempo já nos deixou tantas outras coisas. O que o tempo nos deixará agora? Vocês observaram que algumas imagens passavam, né, ao mesmo tempo em que li essa crônica para vocês, cenas do campo de concentração de Auschwitz, e toda vez que penso a respeito de uma monstruosidade ocorrida na Segunda Guerra Mundial, eu imagino, penso naquela crônica anterior sobre a contradição do ser humano, como somos capazes de realizar coisas tão horrorosas e estúpidas como o nazismo, e quantos outros ismos que também destruíram, mataram, prenderam. Enfim, a lição do tempo nos mostra, mais uma vez, que precisamos parar, que precisamos olhar, que precisamos respeitar, que precisamos ser mais humanos e menos feras. Que tenhamos paz e que possamos pensar no mundo melhor para as futuras gerações. Que essa crônica seja assim, como essa lição, a lição de um tempo que não pode voltar, de um tempo que já deixou tantas marcas ruins, tantas feridas, que possamos buscar a paz, sempre a paz.